Eu tô tendo que beber 3 disso aqui por dia agora, galera. Eu fui nutricionista pra melhorar a questão de alimentação, porque eu tava comendo muito mal. Isso tem a ver com o vídeo, tá? Eu prometo. Com parte dele. E ele falou que agora eu tenho que tomar 3 litros de água por dia e, obviamente, mudar algumas coisas da alimentação. Claro que eu vou fazer. Mas, assim, eu bebia muito menos que isso. Eu não era de beber pouca água, mas 3 litros é muita coisa, cara. Nossa, isso aqui é muita água. Mas eu tô conseguindo. Já tô fazendo isso há 2 dias e tô conseguindo beber 3 litros por dia. Às vezes eu tenho que me forçar a beber, tipo, um golaço de uma vez pra acabar a meta. Mas tá indo. E o nutricionista me deu umas ideias interessantes pra esse canal aqui. Que aí por que tem a ver com o vídeo? Cara, eu já falei algumas raras vezes isso nos stories do Clube da F1. Mas eu gosto muito de cozinhar, tá ligado? E, cara, surgiu uma ideia aleatória, tá? É completamente aleatória, mas esse canal é pra coisas aleatórias. Eu fiz um vídeo sobre como a Williams é líder do Campeonato Mundial da Fórmula 1.5. Então, eu acho que cabe nisso. Eu vou fazer um quadro, talvez, nesse canal. Não sei se é um quadro, não sei se esse canal tem quadros, eu não sei nem o que ele é ainda direito. Sou só eu sentado na cadeira reclamando da Fórmula 1. Que eu vou cozinhar um prato típico do GP que tiver acontecendo na corrida no final de semana. Próximo GP de Miami, eu vou cozinhar um prato típico do GP de Miami e falar sobre a corrida. Dito tudo isso, Helmut Marko, nosso falador de merda da Fórmula 1, falou alguma coisa decente. Acho que assim, né? Até o relógio acerta 2 vezes por dia. Então uma hora o Helmut Marko, de tanta merda que fala, ia acertar em alguma coisa que ele falou. Recentemente, o Helmut Marko soltou uma entrevista dizendo que o Sebastian Vettel deveria ser o sucessor dele nas funções que ele tem lá dentro da academia da Red Bull, como conselheiro, né? Não só da academia da Red Bull, mas da Red Bull como um conselheiro, uma pessoa com muito peso nas decisões da equipe, mas principalmente, né, a função que ele é mais reconhecido por, exatamente a questão da academia de pilotos da Red Bull. Essa é uma coisa que eu gosto muito e faz muito sentido. Eu vou dar meus argumentos do porquê eu acho que isso é uma puta ideia, o Vettel substituir o Helmut Marko eventualmente quando isso acontecer. Os dois já são muito parecidos em alguns aspectos. Calma, eu não tô xingando o Vettel, vocês vão entender o que eu quero dizer. Os dois são nascidos do mesmo mundo automobilístico. Claro que existe uma grande diferença de carreiras ali. O Helmut Marko nunca foi profissional direito, o Vettel foi tetracampeão mundial e nascido do próprio Helmut Marko. Então o Vettel é cria do Helmut Marko. Ele foi criado a partir dos moldes do que o Helmut Marko acredita que um piloto precisa ter para ser um piloto de sucesso na Fórmula 1. Então o Vettel compartilha muitas dessas visões, porque ele foi formado nessa academia, ele foi campeão dentro dessa academia. Eles têm visões parecidas, falando de automobilismo, pelo amor de Deus, de novo, eu não quero xingar o Vettel quando eu comparo ele com o Helmut Marko, mas eles têm muitas visões parecidas relacionadas ao que caracteriza um funcionamento de um bom piloto na Fórmula 1, de um bom jovem, de um talento que pode crescer. Claro que o Helmut errou muitas vezes em várias escolhas de pilotos, mas o Vettel não foi uma delas. E o Vettel sabe dessas características, ele sabe as características que fizeram dele um tetracampeão mundial. E inclusive eu vou falar até um pouco disso, porque isso assim, é uma visão, eu vou falar agora, foda-se. É uma visão que se tem muito em relação ao Vettel, principalmente nesse final de carreira dele, e essa popularização que se teve da Fórmula 1 de 2020 pra cá. E se conheceu muito mais o Vettel do Novo Testamento do que o Vettel do Velho Testamento. Quem assistiu as temporadas, principalmente as temporadas de título do Vettel, o Vettel do Velho Testamento, conheceu um Vettel completamente diferente desse que a gente conhece hoje. O papai Vettel, o titio Vettel, o cara que cuida das abelhas, que ama o meio ambiente. Claro que ele sempre teve essas ideias na cabeça, mas ele não expunha elas. O que ele expunha era um ódio. Era um ódio inenarrável por qualquer um que entrasse no caminho dele. E no caso era o Mark Webber que entrava no caminho dele, então o ódio caiu no colo do Mark Webber. Não que ele odiasse o Mark Webber como pessoa, mas dentro da pista, o Vettel era um monstro, cara. E ele era muito odiado. Sério, na época que o Vettel dominava, a maioria das pessoas, tirando quem torcia pra ele ou pra Red Bull, odiava o Vettel. Odiava o Vettel. Porque ele era aquele cara, como que eu posso dizer, que ia fazer tudo que fosse necessário pra ele vencer. Ele não tava nem aí pra equipe, de certa forma, e sim pra ele vencer. Como o famoso caso do Multi 21, né, que foi lá no GP da Malásia,
que que basicamente o Weber estava em primeiro, o Vettel em segundo, e a Red Bull tinha um código, que era Multi-12 ou Multi-21, que basicamente significa o Weber era o piloto 2, o Vettel o piloto 1, Multi-21, o 2 na frente do 1, ou seja, deixe o Weber na sua frente e não ultrapasse, é pra ficar do jeito que tá. E o Multi-12 era o Vettel na frente e o Weber em segundo, não ultrapassa. Então eles deram o Multi-21, o Multi-21, mantenha da forma que está, Weber na frente e Vettel atrás. O Vettel cagou. E ele atacou o Weber a corrida inteira, até que eventualmente passou. O Weber venceu a corrida. E tiveram outros casos, claro que não muitos de decisão dele, mas 2010 o próprio GP da Inglaterra, que eles tiraram a asa do Weber e colocaram a asa nova do Weber, colocaram no carro do Vettel. Então assim, tiveram muitos casos que o Vettel mostrou que ele tem, sabe, aquela garra dentro dele que você precisa ter para ser campeão mundial, tá? Tipo, é inevitável. Pra você ser campeão mundial na Fórmula 1, você tem que ter essa vontade de pensar em você mesmo, esse egocentrismo. E o Vettel tem esse... É que eu tô tentando pensar na palavra, eu sei a palavra em inglês, é ruthless. Vou pensar no Google Tradutor, que eu não sei. Agora em português, eu esqueci como que traduziria isso em português aqui. Meu Google Tradutor tem espanhol por um motivo. Ruthless. Impiedoso. Não fica tão legal. Cruel, implacável, desumano. Não, que isso? Não é desumano, calma lá. Cara, implacável, impiedoso, acho que são duas boas traduções que o Google deu aqui pra nós. Cara, você tem que ter esse core dentro de você ali dentro, né? Essa alma pulsante dentro de você que é egocêntrica, que pensa em você em primeiro lugar. Você tem que ter essa alma dentro de você, impiedosa. Vamos usar o impiedoso mesmo. Então o Vettel lá no fundo ele tem isso. E pra você trabalhar com equipes de base na Fórmula 1, você precisa ter isso. Só que o Vettel, diferente do Helmut Marko, ele tem também o lado que ele desenvolveu ao longo dos anos, que é esse lado, o titio, o ursinho carinhoso do Vettel que se desenvolveu depois de 2020. O cara que se preocupa do meio ambiente, o cara que faz toda a propaganda pró-abelhas, o cara que é dono de uma floresta na Áustria. Então, tipo, é um cara que desenvolveu muito e aprendeu a lidar com esse lado mais humano dele, mais empático. E exatamente esse é o ponto. O Vettel ele tem esses dois lados que eu acho que seriam perfeitos para você trabalhar nessa função. Ele tem o lado impiedoso que você precisa ter numa academia de base. Porque a academia de base, cara, você vai ter 6, 7, 8 pilotos. Fórmula 1, apesar da Red Bull ter 4 vagas, quando chega na hora de decidir, você vai ter uma, no máximo 2 vagas na Red Bull lá B, na Racing Bulls, para colocar alguém. Você vai ter que cortar. Você vai ter que chegar pra alguém e falar, ó, irmão, não é você. Não vai ser você o escolhido. Então ele tem essa ânsia, ele tem essa impiedade dentro dele, mas ao mesmo tempo ele é um cara empático. Ele é um cara que sabe conversar, diferente do Helmut Marko. E uma fala que eu trago disso é do Alguersuari, o Jaime Alguersuari. É uma fala que eu já usei várias vezes, em vários lugares que eu falo sobre isso. Mas o Jaime Alguersuari foi um piloto da academia Red Bull, chegou até a Fórmula 1 e tal, e foi cortado fora. Tudo isso no processo Helmut Marko de ser. E ele contou numa entrevista após isso, que ele teve que, tipo, cara, ir no psicólogo por anos. Porque ele acordava no meio da noite, tipo, dormindo normal, com a esposa dele na cama e tal. E ele acordava no meio da noite gritando, assustado, porque ele tinha sonhado com o Helmut Marko puto com ele. Pra vocês terem noção de como é o tratamento do Helmut Marko. E beleza, funciona, ele trouxe o Max Verstappen e trouxe o Vettel. Mas quantos nomes que ele não trouxe queimou e sumiram do mapa também. Então, é por isso que eu acho que o Vettel é o sucessor perfeito. Porque ele tem essa alma impiedosa, como ele já mostrou nas épocas que ele foi campeão mundial, lá 2010, 2013. Mas ele também tem o lado empático, o lado que ele vai saber conversar e saber evoluir o lado humano dos pilotos. E por isso que eu acho que realmente seria um acerto, daqui a alguns anos, o Vettel entrar no lugar do Helmut Marko. Ah, mas Fred, o Vettel tá cansado, aposentado, falou que vai cuidar da família. Cara, uma hora os filhos vão crescer, ele vai ficar velho, a fazenda de abelha dele vai continuar no mesmo lugar, a floresta dele vai continuar no mesmo lugar, não vai ter nada pra fazer. E ele tem a alma de piloto. Uma hora vai sentir saudade das pistas. Ele já sentiu, já tá fazendo os eventinhos dele de pilotagem, já foi pilotar em evento, aquele Goodwood Festival lá na Inglaterra, foi no Race of Champions também, lá com o Mick Schumacher. Lá no fundo ele sabe que ele vai voltar uma hora. E essa, eu acho que é a oportunidade perfeita pra ele.